E aí, Pedro? Essa questão do gênero. A gente descobriu que, de repente, uma colheita do inverno de fantasia sombria ou dark fantasy acabou se encaixando num outro gênero. Como que foi isso, assim, na sua cabeça? Mas espera lá, deixa antes de chegar nisso daí, deixa eu perguntar do Crazy e da May. A história que você queria contar, quando isso daí começou? Quando a ideia de construir essa história começou? Eu lembro que quando nós estávamos trabalhando, você tinha um universo, vários recortes que você poderia contar, e essa história que já era uma história que você estava ali moldando há bastante tempo. Qual foi a Isso. proposta disso? Na verdade, a versão original da colheita, ela foi concebida lá em 2008, faz muito tempo. Foi depois que eu tentei escrever meu primeiro livro, eu mandei um rascunho para Rocco, nunca vou esquecer daquele momento, né? Eu escrevi um toleto, inclusive ele tá aqui, eu escrevi esse toletão aqui, e eu mandei esse toletão aqui para Rocco. E aí eu tava super esperançoso, eu achava que eu ia ser a nova J.K. Rowling do Brasil, né? E recebi um não, muito, muito educado da Rocco. E aquilo me quebrou muito. Aos meus 17 anos, aquilo me quebrou muito. E aí eu pensei, não tô mais com pique de escrever um livro inteiro, vou escrever contos. E eu comecei a ter, eu já tinha algumas ideias soltas de contos relacionados a fantasmas, a espíritos, e eu comecei a escrever eles soltos, assim. E ao longo do tempo que eu tive a ideia de compilar eles e padronizar os personagens, né? Então, os protagonistas, eu transformei tudo num protagonista só, que virou o Chris. Aí depois eu fui juntando um personagem no outro, criei a May. Então, o Colheita, na verdade, ele surgiu como uma coletânea de contos sobre fantasmas, né? Depois, numa segunda reescrita, que eu transformei ele numa história propriamente dita. E numa eventual terceira reescrita, lá em 2017, foi que eu transformei ele num romance de verdade, com a carga dramática que um romance precisa, com o ritmo que um romance precisa, né? E nesse ponto eu já estava já estava estudando sobre escrita criativa, sobre narrativas, e conforme eu ia aprendendo as coisas, eu ia aplicando no Colheita. Então, ele foi um processo muito lento de construção, né? Mas Que levou um pedaço da minha vida. nesse período que você estava escrevendo entre tá começando a entender uma nova história e depois com um pouco mais de conhecimento técnico em relação à construção e estrutura de história, você achava que estava escrevendo que história? Que gênero? Para onde você achava que estava indo com a história? É muito interessante porque eu não pensava exatamente num gênero quando eu escrevia, né? Porque eu não sabia direito o que eu estava fazendo, eu escrevia muito no instinto. Então o que acontece é que eu tinha objetivos, eu tinha vontades. Eu sempre tive na minha cabeça o seguinte, eu tenho para mim que o mundo ele precisa muito de histórias felizes, né, Maggie? Então eu não tenho absolutamente nada contra histórias que tenham guerras, violência, sangue, mas eu acho que tem bastante gente para escrever sobre isso, não é uma coisa que eu gostaria de escrever também. Então eu gosto de escrever histórias felizes, eu gosto de escrever histórias que falam sobre redenção das pessoas, que falam sobre o amor como uma ferramenta de construção, que fala sobre o poder do perdão. Eu gosto de escrever sobre isso. Então eu tinha desejo de incluir esses elementos dentro de uma história, e eu também tinha um desejo muito grande de usar conhecimentos do espiritismo para criar a cosmogonia do universo, que é uma coisa assim comum de se ver, assim, eu já vou chegar nesse ponto, né? Eu já vou destrinchar Tranquilo. mais esse ponto. Pode falar que a Mas, gente quer saber. mas eu tinha muita vontade de usar elementos do espiritismo para criar a cosmogonia do universo, assim como, por exemplo, Dan Brown usa a religião judaico-cristã para criar a cosmogonia dos universos dele, entendeu? Então eu peguei todas essas vontades e fui colocando dentro daquela história ali que já estava pseudo-escrita há muitos anos. Depois de escrito, né, porque conforme eu ia escrevendo eu também ia estudando mais sobre narrativa, depois de escrito é que eu comecei a ver que a coisa estava ficando séria. Tá, eu acho que agora eu posso me considerar um Tô escritor de achando verdade. o caminho. E aí eu comecei a conversar com pessoas, o Colheita ele começou a ser mandado para editoras, começou a ser seriamente considerado por algumas editoras, eu comecei a pensar, tá, eu preciso entender melhor dessa história, eu preciso saber o que eu estou escrevendo. E eu lembro que nessa época, conversando com algumas pessoas, eu fui apresentado para dois gêneros. Eu estava tentando descobrir qual era o gênero do Colheita de fato, né? Porque naquele momento eu achava que eu escrevia fantasia.
E aí eu fui entender que fantasia, normalmente a gente tá falando mais de coisas tipo Tolkien, né? A gente tem alta fantasia, tem fantasia urbana, etc. E eu fui começar a entender os pormenores dos gêneros, e eu fui apresentado a dois termos que na época eu achei que eram muito bons para mim, né? E que acabaram me engavetando muito por um tempo. O primeiro deles foi investigação sobrenatural, que não é propriamente um gênero literário, mas foi um termo que eu gostei muito e comecei a apresentar o Colheita como investigação sobrenatural em tudo quanto é lugar. E o segundo foi fantasia sombria, o Dark Fantasy, né? Quando eu olhei pro Dark Fantasy, eu comecei a ver as descrições, eu pensei, é isso, o Colheita é isso, tem que ser isso, né? Eu preciso encaixar o Colheita aqui. Isso. E por muito tempo eu fiquei nessas, até de fato o Colheita ganhar o mundo, eu começar a entender a premissa da história. Eu tentava a todo custo esconder certos elementos que eu achava que tinham que ser escondidos e destacar outros elementos que nem estavam tão presentes assim na obra, tentando encaixar ele dentro de um gênero que na minha concepção mercadologicamente era melhor. Eu acho que muitos autores passam por esse processo, né? Quando começa a desenvolver uma história e tem ali a ideia de uma premissa sobre o que quer escrever e para quem quer escrever, o autor acaba desenvolvendo a história, criando a história, e depois, com o material pronto, ele precisa estar se encaixando ali no que seriam os 4 grandes gêneros, né? Ou é romântico, ou é um terror, ou tá dentro da fantasia, ou é ficção científica. E ali abraçar um subgênero que comercialmente é apresentado, né? Eu acho que muitos autores passam por esse processo e tem essa dificuldade de entendimento. Eu lembro quando a gente estava trabalhando, essa questão da premissa foi algo que a gente conversou bastante, para quem que você estava escrevendo e por que você estava escrevendo o livro. E quando nós trabalhamos, nós acabamos fechando a história como se ela fosse uma fantasia sombria. Sim. Só que ela não tem os pontos tão sombrios assim, ela ia para um outro caminho que tem mais a ver com o que você falou no começo, a questão da redenção, a questão do se conhecer, tem muito disso ao longo da história. E convenientemente, às vezes eu também apresentava o Colheita como terror, porque, assim, sendo honestos, né, muitas pessoas, elas leem a sinopse do Colheita, veem que tem fantasmas, espíritos, e uns caras naturais, e pensam, é terror. E aí, para vender, às vezes eu ficava pensando, talvez seja terror mesmo, eles têm razão, né? E às vezes, convenientemente, eu tentava encaixar o Colheita no terror, e eu acho que com isso eu acabei decepcionando algumas pessoas que compraram Colheita querendo um livro de terror e encontraram uma história que não tinha os beats de terror, sabe? Então, essa experiência com alguns leitores que não tiveram o que foi prometido foi uma das coisas que me fez acordar e pensar, eu preciso repensar o gênero do Colheita imediatamente.